Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Se facilitar para você, o profeta Ezequiel vai ficar depois de Lamentações de Jeremias e antes de Daniel. Encontraram? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Eu quero pegar só o finalzinho do versículo 12. Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Vou repetir. Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. É o que nós desejamos essa noite ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer um convite para você. Eu queria convidar você a se desligar de qualquer outra coisa que possa lhe distrair. Eu queria pedir que você guardasse o seu telefone. Se possível, desligasse, para ele nem fazer qualquer sinal para lhe tentar a você vê-lo. Eu queria lhe pedir que você não conversasse com ninguém, nem sobre a mensagem. Eu queria que você olhasse para o Senhor e que você ouvisse essa mensagem que Deus tem para nós essa noite. Essa noite eu queria falar sobre a morte de Deus. Alguns conceitos que estão bem arraigados no nosso tempo e vividos na prática em vários aspectos, em várias áreas da sociedade na qual nós convivemos. Pode ser no seu trabalho, na roda de amigos, pode ser na faculdade, pode ser na escola primária, pode ser no ensino médio, mas em alguma face do seu relacionamento, esse conceito está relacionado. O primeiro deles que eu quero destacar é o conceito do ateísmo. O que esse conceito diz? Em súmula, ele quer negar a existência de Deus. Se ele nega a existência de Deus, o ateísmo, consequentemente, também nega a existência do pecado. Porque se Deus não existe, logo não existe pecado. O certo e o errado passam a ser relativos. Depende da situação. O que para mim de repente é errado, para você seja certo. Esse é um conceito social que está cada vez mais simples, vamos dizer assim, intrínseco nos nossos conceitos cotidianos. Como disse, o ateísmo nega a existência de Deus. Se consegue negar que Deus existe, nega-se também o pecado, porque todo pecado é feito contra Deus. Houve um filósofo, escritor e crítico alemão do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche, muito estudado, e até cada vez mais parece que ele está sendo ressuscitado nos ciclos, especialmente universitários. Ele é responsável por uma obra conhecidíssima e que influenciou todo o Ocidente, chamada Assim Falava Zarastutra.
não sei quantos já ouviram aqui falar ou já leram essa obra. Mas foi no século XIX que Nietzsche declarou que Deus havia morrido. Deus morreu. E a ideia dele é que essa morte de Deus acontece quando nossa vida deixa de ter como referência a religião. Quando nós passamos a ser guiados por nós mesmos. Se Deus deixa de ser a referência da nossa vida, se Deus não é mais o padrão para os nossos conceitos, para os nossos procedimentos, realmente Deus está morto. E aí vem a ideia que também ressurge, insurge e está penetrada dentro e entre nós, é que a estrutura religiosa, ela é pesada demais. A religião impõe conceitos, dogmas, princípios que já estão ultrapassados demais e que nós não precisamos mais nos submetermos a essas coisas, principalmente porque nós somos de uma era pós-moderna e estamos em pleno século 21 e essas coisas já não nos pertencem mais. Para que isso? Essa tal de vida plena em Deus, isso não é verdade. Porque Deus não existe, Deus está fora. Recentemente, um filósofo, um crítico, só que britânico, Egerton, escreveu um livro que foi lançado em 2016. Hoje ele está com 76 anos, ainda vivo. E esse livro que ele lançou em 2016 tem como título A Morte de Deus na Cultura. Lá na página 161 desse seu livro, ele diz o seguinte: à medida que se esvai o poder da religião, as suas diferentes funções são redistribuídas como precioso legado para os que aspiram e se tornam seus herdeiros. O racionalismo científico se apropria de suas certezas doutrinárias, enquanto a política radical herda sua missão de transformar a face da terra. A cultura, no seu sentido estético, preserva algo da sua profundidade espiritual. Na verdade, as ideias estéticas como criação, inspiração, unidade, autonomia, símbolo e assim por diante, são em sua maioria fragmentos deslocados da teologia. Talvez você diga: pastor, o senhor falou isso aí, eu não entendi absolutamente nada. Eu vou tentar traduzir a ideia de Egerton. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que a religião perde espaço, a sociedade, a política e a cultura ocupam esses espaços que a igreja perdeu. À medida que nós recuamos, agora eu estou aplicando para uma condição de eclesiologia, à medida que nós deixamos de ser igreja de fato, de verdade, o poder do evangelho que nós cremos que transforma o homem na sua totalidade, agora está transferido para o poder da política. Agora são as políticas públicas, sociais, que vão fazer o homem evoluir. À medida que a igreja recua com a pregação genuína da palavra de Deus, que transforma, que cura o homem, que faz o homem enxergar a vida plena em Deus, a ciência entra com os seus recursos, a sua medicina, a sua filosofia, a sua estratégia para ocupar e dar respostas científicas aos homens. E o resultado de tudo isso é que nós temos uma sociedade frágil, uma sociedade desumana e uma sociedade que realmente declara a morte de Deus, porque Deus não está mais presente nessa sociedade. O segundo conceito, que é
Depois do ateísmo, é o conceito do hedonismo, que vem da palavra grega que, traduzida literalmente, quer dizer prazer, vontade. E essa teoria, ela nos remota aos primeiros séculos da era cristã, e que ganhou uma força e uma nova roupagem no iluminismo e uma maior projeção na França a partir do século XV e o século XVI. Talvez você diga, pastor, o senhor está velho demais com isso. Não, não é por aí não. É porque esse conceito está bem vivo no tempo de hoje. Porque esse conceito diz assim: o que é correto é aquilo que me dá prazer. Se isso me dá prazer, isso é bom para mim, logo é correto para mim. Se isso não dá prazer para você, não é bom para você, mas para mim isso é bom. E vem aqui, entra o conceito do relativismo, e entra aqui o egoísmo, e entra aqui expressões tão comuns que a gente ouve as pessoas dizer, por exemplo, errar é humano. Vocês já ouviram isso? No fundo, essa teoria, ela tem o desejo de diminuir a gravidade do pecado e ofuscar a linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas hoje, eu quero convidar vocês para mergulhar comigo nesse texto de Ezequiel, para nós pensarmos se de repente esses dois conceitos tão atuais não estavam presentes nesse contexto de Ezequiel. O capítulo 8 é o início da segunda visão ou da segunda revelação que o profeta Ezequiel tem. O cenário e o contexto do profeta Ezequiel era um contexto de escravidão, era um contexto de exílio. O profeta Ezequiel estava profetizando ao povo que estava exilado lá na Babilônia. Era um povo que estava longe de sua pátria, longe dos seus costumes, longe da sua cultura, longe da sua comida, longe dos seus parentes, divididos, separados. E aí o Senhor dá uma visão ao profeta Ezequiel no 6º ano desse moído todo. Aqui é a segunda visão. Capítulo 8 fala sobre isso. E a visão que Deus deu para Ezequiel era uma visão triste, de uma realidade terrível. O povo estava completamente imbuído e dominado pelo pecado. A situação do povo naquele tempo ali era uma situação desesperançosa. Era uma situação de degradação completa. E Deus estava revelando para Ezequiel, através de visões, os pecados que estavam acontecendo no templo de Jerusalém. Se você ler os primeiros versículos, 1, 2, 3, 4, 5, você vai entender que Deus estava mostrando para Ezequiel acerca dessas coisas. Mas no versículo 6, o Senhor chama a atenção do profeta e diz assim para ele: você está vendo isso, filho do homem? Você está vendo o que é que estão fazendo? Você está vendo qual é o comportamento desses homens aí, dessas pessoas aí? Eu vou dizer uma coisa para você, versículo 6. O negócio vai ficar pior. A situação vai aumentar drasticamente. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto o pecado está presente, dominante, enquanto ele não for estancado, enquanto ele não for expurgado, ele vai continuar crescendo como um tumor cancerígeno, toma conta
de um ser humano e chega a ele a condição de metástase de uma forma que não há mais jeito para ele. Assim é o pecado. O que Deus estava chamando o profeta era para entender que essas coisas acontecem. E aí ele começa a mostrar ao profeta graus crescentes de pecado contra Deus. Acompanhe comigo. No versículo 12, ele vai apontar uma coisa aqui interessante. Olha só o que é que diz aqui. Então me diz: filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um na sua sala de imagens. Você está vendo, meu servo, o que é que as pessoas estão fazendo no secreto? Sabe o que isso está dizendo aqui para mim? O primeiro grau crescente de pecado é o pecado do nada a ver, da minha atitude pessoal, do pecado oculto, aquele que ninguém está vendo. Esse é o primeiro grau do pecado. Eu não estou falando aqui de pecadinho, pecadão, pecadãozão, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando dos graus, da forma como o pecado acontece, e gera, e vem. Aqui era um pecado que Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel: olha só, olha o que os homens estão fazendo no seu secreto. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tudo que você faz está bem patente aos olhos do Senhor. Se você faz o que é certo, Deus está vendo. Se você faz o que é errado, Deus também está vendo. Nada fica oculto a Deus. E sabe o que é pior? O pior é que essas pessoas estavam cometendo seus pecados ocultos e ainda estavam reclamando de Deus. As pessoas estão pecando contra o Senhor, mas é muito fácil, porque à medida que eu excluo Deus, o meu pecado torna sem efeito, porque não tem quem me condene. O pecado é Deus quem condena. E o pecado é toda atitude que a gente comete que agride a santidade de Deus. O que está acontecendo no secreto da sua vida? Será que Deus pode olhar para você quando você está sozinho? Será que não existe alguma coisa que você precisa corrigir no seu secreto? As suas atitudes pessoais, aquilo que você acha que não tem nada a ver, porque ninguém precisa saber disso. Isso aqui é problema meu. Isso aqui é coisa minha particular e ninguém tem o direito de se meter nisso. Mas eu quero dizer para você, Deus está vendo você. Como Deus me vê? Deus me vê no mais secreto que eu estou. E no versículo 13, o Senhor diz ao profeta: olha, você ainda vai ver coisa pior. O segundo grau do pecado, aliás, ainda nesse primeiro grau, eu queria chamar a sua atenção para o versículo anterior, o versículo 11. O Senhor mostrou ao profeta, em pé diante deles, estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com uma figura chamada Jazanias. Jazanias era filho de Safã. O que era que Deus estava dizendo aqui para o profeta Ezequiel? Quem era Jazanias? Quem era Safã? Se você ler a história dos reis de Israel, você vai encontrar falando de Safã. Safã, ele foi o escrivão do rei Josias.
Quando Josias foi elevado rei, a Bíblia diz que a situação ali no povo de Deus era uma situação terrível, o povo distante de Deus. Mas o rei Josias propôs no seu coração seguir a Deus, e a Bíblia diz que o rei Josias promoveu um grande avivamento no povo de Deus, porque ele mandou que fosse ensinado a palavra de Deus em todos os lugares onde existisse uma pessoa, que a lei de Deus fosse ensinada. Mas depois que morreu Josias, depois que morreu Safã, veio Jazanias, que apostatou da fé e conduziu o povo a um distanciamento de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos da palavra de Deus, todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos mais vulneráveis ao pecado. E começamos no grau 1, no pecado do secreto, aquele que a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Preste atenção no que você está fazendo da sua vida. O segundo grau do pecado é a influência que nós sofremos de uma cultura pagã, tendenciosa para nos conduzir ao pecado. Alguém já disse que uma mentira repetida sucessivas vezes, daqui a pouco, é considerada uma verdade. E o que mais a gente tem visto é isso. Cada vez mais massificado na cultura, massificado através das redes sociais, através da cultura social que nós estamos inseridos, conceitos que nos distanciam de Deus. Pega essa molecada jovem aí que está ingressando na faculdade. Qualquer coisa se é comentada dentro da faculdade, menos sobre Deus. Aliás, a recomendação número 1, para que isso? As pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. No versículo 14, a gente encontra aqui uma outra fase da visão do profeta. Ele diz que o Senhor o levou para a entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Quem era Tamuz? O que isso quer dizer? Tamuz era um deus da mitologia babilônica antiga. Esse Deus era uma figura jovem, e ele era amante de Afrodite, a deusa do amor. E ele estava ligado à fertilidade, aos conceitos de agricultura. Era dada a ele a benesse da plantação prosperar e produzir bem. Se acreditava plenamente que na época do inverno ele morria, e depois que passava o inverno ele ressurgia, assim como vinha as novas plantas. Isso era um deus babilônico. Na mitologia grega, o correlato dele é Adonis, e na mitologia egípcia, Osíris. São os deuses correlatos a Tamuz, da mitologia babilônica. Olha qual foi a visão que Deus deu ao profeta. As mulheres estão chorando pelo deus Tamuz. Sabe o que era isso? Era a cultura babilônica influenciando as pessoas.
e as levando para uma prática pagã. A adoração a Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos nos envolvendo com coisas que nós não sabemos necessariamente a origem delas ou a razão delas existirem, e nós estamos atraindo para nós consequências danosas, pecaminosas, porque nós achamos que é cultural. Precisamos distinguir estas coisas. No versículo 15, o Senhor fala para o profeta: o negócio vai ficar pior. E o último grau do pecado está no versículo 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol virado para o leste. Lembram que os anciãos disseram: Deus nos abandonou? Agora eu estou abandonando Deus. A ideia daqueles homens de costa para o templo, aqueles homens estavam dizendo: Deus não faz mais sentido para mim. Deus não me vê mais. Eu não quero mais Deus. Eu estou dando as costas para Deus. Deus não me interessa. A ideia de Deus para mim acabou. Porque o templo figurava Deus e a sua presença. Aqueles homens estavam dizendo: eu não quero mais Deus. E o que nós temos visto hoje é que o pecado tem levado as pessoas a se afastarem totalmente de Deus, ou de tudo aquilo que representa Deus. O pecado adoece. O pecado rouba as nossas forças e as nossas expectativas. O pecado tira de nós o prazer pela presença de Deus. O pecado tira de nós o apetite pela palavra e pela uma vida de devoção. O pecado faz com que a gente enxergue que Deus agora virou um problema para mim, e eu preciso matar Deus. Eu preciso tirar Deus do meu cenário. Eu preciso tirar o Senhor do meu contexto. Eu quero dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Você pode até fazer essa tentativa, mas Deus nunca vai deixar de ser Deus, porque você não o reconhece. Agora, uma coisa é séria: o juízo e as consequências da sua escolha serão cada vez mais desastrosas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Tudo isso, essa noite o Senhor trouxe para mim essa palavra, para eu dizer para os irmãos: meus irmãos, o pecado é danoso e mortal. Não importa em que grau você esteja envolvido com ele, mas você precisa se livrar do peso do pecado. Você não pode permanecer da maneira como você está vivendo. O que me chama a atenção nesse texto é que, desde os tempos mais remotos, o homem sempre procurou uma justificativa para as suas demandas inconsequentes, e que por causa disso, ele teve dentro de si uma certa revolta com Deus, porque Deus não se molda ao nosso estilo. Preste atenção, meu irmão. Você contrata uma costureira para fazer uma roupa para você.
Você vai lá, tira as medidas, você escolhe o modelo, você deixa ali. Quando você volta para buscar a sua roupa, a costureira resolveu fazer um look completamente diferente do que você havia escolhido, com um tecido que não era o seu, a cor que não era a sua. Aí ela chega lá e você chega lá para buscar a sua roupa, e aí a costureira diz assim: olha, eu fiz essa roupa aqui porque eu gostei mais dessa roupa para você. E aí, o que é que você vai achar? Você contratou isso? A costureira tem direito de fazer isso com você? Claro que não. Agora me diga aí, Deus tem um padrão e princípios e normativas e regras. Não somos nós que vamos dizer as regras para Deus, é Ele quem diz para nós. E eu preciso fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que me agrada. O meu prazer tem que ser dar alegria ao meu Deus e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Não do jeito que eu quero, não da maneira que eu quero, mas da maneira que o Senhor quer que façamos. Essa noite, essa palavra vem para nós como uma resposta talvez à sua indagação. Eu tenho buscado Deus e Deus não tem me respondido. Talvez um caminho para você encontrar resposta para isso é que talvez você não tenha correspondido àquilo que Deus espera de você. Talvez você esteja andando por caminhos que são os caminhos do seu prazer e daquilo que você gosta, não daquilo que Deus tem para você. Talvez no seu secreto você não esteja sendo tão santo quanto você aparenta ser quando está no seu descoberto. Quando as pessoas te veem e te olham, talvez dentro do seu coração haja alguma coisa que precisa ser mudado e transformado. Deus vê todas as coisas e Deus não está longe daqueles que o buscam, mas Deus está perto. Um coração contrito e quebrantado Deus nunca despreza. Mas se a sua vida está poluída pelo peso do pecado, está embaçada pelas práticas equivocadas que você tem adotado, por aquilo que no seu conceito não é nada a ver, tem nada a ver isso, talvez você precisa voltar ao recôndito da sua alma e olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa nas minhas faltas. Me perdoa no meu pecado. Pecado tem nome, meu irmão. É pecado. Sabe? A gente convive com pessoas, por exemplo, quando conhece alguém, ou até mesmo ela, de repente é diagnosticada com uma doença como câncer. Tem pessoas que nem o nome diz: ah, fulano está com aquela doença. Vocês já se depararam com gente assim? Ela não consegue dizer o nome da doença. Pecado tem nome. E a gente precisa confessar os nossos pecados, para que Deus nos perdoe, para que a nossa alma seja limpa. Hoje nós cantamos aqui: todo espírito contrário a Deus saia em nome de Jesus. Talvez o que tem dominado a sua vida, pense nisso, não tenha sido o Espírito de Deus. Talvez o que está dominando a sua vida sejam essas filosofias vãs, e com isso você está matando Deus dentro de você, matando as expectativas, as projeções, a esperança de uma vida transformada. Agora nós, como igreja, está em nossas mãos o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos e se move dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade e nos santifica.
A igreja é do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. Você é do Senhor Jesus. Você é de Jesus. Que sejamos guiados por esse Espírito, e que não haja dentro de nós espaço para o pecado, e que ele seja morto, o pecado, e não Deus. Que a chama do Espírito seja reacesa essa noite dentro dos nossos corações. Que o fogo do Senhor, aquele que queima o pecado, arda em nós e consuma todo o mal, e nos purifique, e sejamos santificados para o Senhor. Cada um cuide de si mesmo. Cada um olhe para dentro de si e veja o que é que eu estou fazendo de mim. Qual é a direção que eu estou tomando da minha vida? Por que que o pecado está dominando mais em mim do que Deus? Ou será que você está dizendo Deus não está me vendo? Claro, talvez sim. E faz sentido. O pecado está dominando, Deus não está te vendo hoje. Abre o teu olho. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. E o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que liberta das amarras do Satanás, do domínio do pecado. Agora eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso me alinhar com Ele. Eu preciso olhar para Ele, para que os olhos do Senhor, ao olhar para mim, consumam o mal que existe em mim e me purifique. O Senhor pode fazer isso, mas isso tem que ser uma atitude sua. Nós somos carregados de pecados nos nossos pensamentos. Nós somos carregados de pecados nas nossas intenções. Nós somos carregados de pecado nas nossas atitudes. Nós somos carregados pelo pecado do nosso secreto, ou recebendo influência de fora. E daqui a pouco, sabe qual é o nosso destino? Virarmos as costas para Deus, como fizeram aqueles homens na última fase da visão do profeta. E será grande a ruína daqueles que viram as costas para o Senhor. O Senhor Deus está aqui essa noite, e Ele pode nos purificar de todo o mal. Eu não quero constranger ninguém, não, ninguém. Mas eu queria convidar a todos a ficarmos de pé. Se acreditou por muito tempo que era do coração que se emanava os sentimentos, os pensamentos. Hoje a gente sabe que é da cabeça. Mas eu queria desafiar você a, de forma simbólica, pela sua atitude que você está tomando hoje. Não importa se você está vivendo uma vida de pecado ou se você não quer viver a vida de pecado. Se você está vivenciando a vida do pecado, você põe a mão no seu coração, pedindo a Deus que limpe o seu coração, a sua mente, e lhe purifique com o Espírito Santo. Se você não está vivendo em vida de pecado, põe também a mão no seu coração, pedindo a Deus para que te conserve de pé, para que você não caia. E peça a Deus que encha você do seu Espírito, para você viver na dependência da graça de Deus. Se você quer orar comigo, eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo essa noite. Nós estamos de pé na tua presença, na presença do Todo-Poderoso. O Senhor conhece o meu coração, como o Senhor também conhece o coração dos meus irmãos. E nessa noite, Senhor, humildemente eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados. Peço ao Senhor que me purifique do mal. Limpa os meus pensamentos, Senhor. Limpa os meus pensamentos dos desejos maus, pecaminosos. Limpa-me, Senhor, dos desejos da carne, dos prazeres
das vontades que não te agradam. Limpa, Senhor, o meu coração da culpa, do pecado cometido. Senhor, tira de mim todo o desejo de me afastar do Senhor. Enche o meu coração com teu Espírito Santo. Sopra neste lugar hoje, Senhor, novidade de vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Enche-nos do Senhor, meu Pai. Enche-nos da tua presença. Queima todo o pecado, Senhor. Queima todo o pecado da intenção. Queima o pecado praticado, a culpa dele. Regenera a minha vida, Senhor. E eu te peço, faz o mesmo pelos meus irmãos. Eu também te peço, Senhor, me ajuda a permanecer de pé. Eu preciso estar de pé, Senhor. Sustenta nas minhas mãos. Me segura nos teus braços, Senhor. Protege a minha cabeça, protege o meu coração da incredulidade, da idolatria, do mal, da impureza. Senhor, limpa os meus olhos, Senhor. Fortalece os meus pés para que eu não caia. Senhor, purifica os meus ouvidos daquilo que eu ouço, que não me influencie, Pai, para me distanciar de Ti. Meu Deus, eu agora quero pedir ao Senhor pelas nossas crianças. Deus, a internet está influenciando de uma forma assustadora nossos filhos. Pedimos, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pedimos pelos nossos jovens, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, mergulhados, ó Pai, na ciência, Senhor, que eles não sejam influenciados ao ponto de deixarem o Senhor e o teu caminho, mas que o Senhor os guie, e na dependência do teu Espírito Santo, eles sejam luz para dizer: o Senhor existe, o meu Redentor vive. Meu Deus, ajuda a gente a cumprirmos, ó Deus, a nossa missão de dizermos que o Senhor é vivo e reina, que o teu Espírito se move dentro de nós. Enche o teu povo, Senhor, essa noite da tua graça. Dispensa sobre nós a tua autoridade. E agora nós queremos dizer a Satanás e aos seus anjos que Jesus pagou na cruz do Calvário o preço pelas nossas vidas. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E que o inferno não venceu. E que maior é o que está conosco do que está no mundo. O grande, o poderoso, o Senhor, o majestoso, domina em nossas vidas. Que não há espaço para as trevas. Nós não queremos que seja dito conosco o que foi dito com aqueles homens. Vejam o que as trevas estão fazendo com eles. Mas nós queremos que se seja dito: veja o que a luz bendita de Jesus está fazendo na vida destes. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Queima todo o mal, Jesus, e nos faz pessoas novas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, dá um start do teu Espírito em nossas vidas, Pai. Que a chama do teu Espírito arda dentro dos nossos corações. Que nós tenhamos medo do pecado.
que nós nos afastemos do pecado e que nós nos aproximemos do Senhor. Olha para nós, Senhor, e tem misericórdia de nós. Fica conosco, Deus bendito. É a minha oração, em nome de Jesus.